pessoal, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Uma honra estar aqui, né, nesse momento maravilhoso, vendo pessoas brilhantes aqui me antever dentro de um congresso brasileiro de fisioterapia, né, como foi mencionado. Eu me chamo Alan Santos Souza, sou enfermeiro intensivista, emergencista, formado há 12 anos, e vou ter o prazer, né, atendendo o convite do professor Márcio Brandão para estar aqui com vocês nesse momento. Acho que ele deu uma saidinha aqui, discutindo sobre um tema extremamente importante, né? Falar sobre o trauma, vendo o professor Oswaldo aí adentrando, não sei se a gente já se conhece pessoalmente, mas só de vista, só pelo livro de vista mesmo, né? Leonardo Clemente, meu amigo, sendo ponte aí nesse processo, e um tema de extrema relevância para a equipe da fisioterapia, né? Quando eu sou enfermeiro intensivista, trabalho dentro da terapia intensiva há 12 anos e eu pego as lesões secundárias, o que chega depois do trauma imediato, o que chega do trauma que tem a sobrevivência do pós-imediato, eu consigo conduzir na terapia intensiva. Trabalhei com o meu amigo Dr. Leonardo Clemente no Aeroporto Internacional de Salvador, aí mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos, né, onde a gente teve a oportunidade de ter algumas vivências, não só com ele na área do trauma, mas na linha da condução clínica também, né, porque o trauma conduz muito à condição cirúrgica, né. Então a gente vai trazer aí um tema extremamente importante levantado pela equipe do Congresso, que é a atenção da enfermagem ao politraumatizado, né? Um tema extremamente relevante para a equipe da fisioterapia. Eu não sei se está conectado o passador. Por favor. De maneira extremamente formal, sem conflito de interesses, né? Como já foi mencionado, eu sou enfermeiro formado pelo Centro Universitário de Jorge Amado, aqui de Salvador, tá? Sou especialista em UTI e emergência pela Faculdade Social da Bahia, também tenho especialização em auditoria e enfermagem do trabalho pela FAIOL, que é um convênio da Universidade FAIOL, juntamente com o nosso Conselho de Enfermagem Federal. Atuo há 12 anos no Hospital Português, hoje é o meu vínculo aí empregatício. Sou ex-enfermeiro do Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães, há aproximadamente 2 anos. Trabalhei 9 anos na UTI geral do Hospital Irmã Dulce, fui supervisor do Hospital Santa Clara, sou instrutor de cursos com ênfase na Lei Lucas, também sou instrutor do Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar, já tive a honra de participar do meu conselho de classe, né, do nosso Corém, aqui Bahia de Salvador, atuava na Câmara Técnica com base nas práticas especializadas em saúde, sou docente de pós-graduação da Faculdade Santa Casa, do Hospital Santa Isabel, também da FASAG, da Faculdade Zacarias Góes, ali de Valença. Sou especialista em passagem de catéter central de inserção periférica, catéter de PIC. Sou mestrando, né, em educação pela Universidade Federal da Bahia. Estou para concluir meu mestrado ano que vem e fiz o meu primeiro ACLS. Eu vi o professor Oswaldo falando sobre a importância aí, dos profissionais terem pelo menos o ACLS. Fiz o meu primeiro ACLS em 2018 no Hospital Israelita Albert Einstein e também em 2020 fiz aqui no INES, né, aqui em Salvador. E vamos falar sobre um tema extremamente importante, sobre a atenção do enfermeiro que consegue lidar com uma situação de urgência ou de emergência, que é o trauma, né? O trauma, como nós sabemos, ela pode ter causas multifatoriais, né? Desde um atropelamento, uma queda da própria altura, o impacto que você pode ter pode condicionar um trauma. Só que o politrauma, ele tem a ver com diversas regiões do corpo que há uma colisão, que pode ter um potencial de maior gravidade ou não, né? A partir do momento que você tem uma colisão cefálica, com uma contusão ou um trauma da região lombar, medular, você pode ter um trauma de ossos longos, diversas outras ordens também configuram o trauma, mas múltiplos traumatismos têm a ver com mais de um dano físico simultâneo ao nosso corpo, né? Martiniano, ele traz junto com os colaboradores esse conceito aí do que é o trauma, aí a nossa atualização de 2020. Falar sobre o trauma, para mim que sou enfermeiro, e não lembrar de uma das personagens mais importantes, para não enaltecer, Florence, né? Que dentro da minha condição, da minha especialização em enfermagem, foi a nossa pioneira, a matriarca aí da profissão. E ela, na Guerra da Crimeia, em 1983, ela trouxe o primeiro conceito de segregação, de triagem.
E ela acabou condicionando essa triagem a uma simples teoria da observação. Ela conseguia ver quem eram os feridos que estavam com maior potencial de sangramento, e ela começou a separar, não, a gente vai ter o olhar para quem está sangrando e vamos priorizar o atendimento para essas vítimas. E com isso, com esse olhar de triagem, simplesmente ela vendo ali na Guerra da Crimeia, ela conseguiu reduzir em 40%, de 40% a 45%, os dados estatísticos da época de mortalidade. É lógico que ela não tinha parâmetros como nós temos hoje, os grandes estudos que conseguem comprovar, mas a história conta esse fato na Guerra da Crimeia de 1854, Costa traz isso, né, sobre a importância do olhar dessa nossa pioneira na nossa profissão da enfermagem, a Florence. Dentro do nosso contexto, a enfermagem ela tem um papel extremamente importante e a gente chama também de decisivo, porque é importante no atendimento do politraumatizado o papel do enfermeiro. O enfermeiro, ele não é mais importante do que o fisioterapeuta, não é mais importante do que o médico, mas como o professor Oswaldo falou, se você observar aqui, nós temos nas unidades básicas do SAMU, nas unidades intermediárias hoje, que a portaria 2048 condicionou o enfermeiro na unidade intermediária, nós temos mais profissionais da área de enfermagem do que profissionais da área médica. Então, o importante é porque ele está mais oportuno para o atendimento daquele momento. E ele é decisivo porque ele vai tomar a decisão se ele vai fazer uma restrição de movimento da coluna, se ele vai fazer primeiro uma contenção do controle de hemorragia, qual vai ser a decisão que o profissional enfermeiro, que muitas vezes é quem chega na cena primeiro do que qualquer outro profissional. Então, a importância dele se dá nesse atendimento que vai garantir também para que o fisioterapeuta tardiamente possa atuar na recuperação e também, né, na reabilitação da vítima aí que tem múltiplos traumatismos. A nossa atuação, a atuação do enfermeiro, ela está voltada para a manutenção do processo vital. Nós precisamos garantir que o paciente mantenha ali a hemodinâmica estável na fase aguda. Eu conversei com o professor Márcio Brandão, que a atuação do enfermeiro, bem como a do médico, diferente da do fisioterapeuta, é bem ambígua. Eu posso atuar tanto no pré-hospitalar de forma aguda, como eu, enfermeiro intensivista em UTI, eu atuo pegando esse paciente no intra-hospitalar. Então, de forma bem aguda, a gente tem que entender que o processo da manutenção vital garante que você vai estabilizar a pressão arterial, a frequência cardíaca, a respiração, a saturação, e garantir também hoje o quinto sinal vital, que é a dor, né? A gente tem a qualidade da dor também como mensuração, que é o primeiro contato que você vai fazer com o paciente, visando alerta verbal, doloroso, inconsciente, né? E aí a gente tem outros processos também, que são processos dolorosos próprios dos traumas. A gente vai ter o controle desse contexto da dor, a higiene desse paciente na condição de você pegar essa vítima de uma forma, né, menos higiênica, na reabilitação das suas funções vitais, na identificação de possíveis lesões secundárias, né, que é quando eu pego esse paciente também no intra-hospitalar, ou essa reavaliação pode acontecer no transporte, que a gente vai falar, que vai provocar a incapacidade total no desenvolvimento das atividades da nossa vítima do trauma. Berboni, Silva e Oliveira, eles trazem esse conceito da função do atendimento do enfermeiro, aí, o último conceito de 2019, que a gente precisa validar isso, entender que o paciente, a vítima do politrauma, ele tem uma condição aguda que precisa de uma decisão e de um atendimento específico, né? Então, no contexto de importância, a gente entende que ele está mais disponível, e no contexto decisivo é porque ele vai fazer a manutenção, né, dessas condições aí que vai garantir a reabilitação desse paciente. Dentro do nosso panorama também, a gente, no atendimento, nós temos que concluir e efetivizar a anamnese do paciente, né? O paciente, ele tem uma condição de forma que pode ser atendida de maneira fragmentada, se a vítima não tiver um potencial clínico grave. A gente vai fazer a anamnese, o exame físico e a avaliação dos sinais vitais. Quando possível, né, a gente consegue seguir essa sequência. Quando não, nós vamos fazer a prioridade, que é garantir ali dos sinais vitais, que é a forma primária do atendimento dessa vítima. E aí nós devemos contemplar a vítima em todos os condicionantes e determinantes do processo saúde e doença, em que a humanização e o atendimento holístico são de suma importância para o processo de recuperação do paciente com múltiplos traumas, né? O atendimento, independente de ser no APH ou no intra-hospitalar, nós temos que olhar para essa vítima que sofreu uma amputação, essa vítima que está inconsciente, que está exposta, que está ali entregue, muitas vezes na mão do profissional, vendo esse ser como biopsicossocial e entender que naquele momento talvez o paciente ele não tenha nem noção do que aconteceu com ele. E nós precisamos garantir
garantir que essa vítima ela vai estar segura com o nosso acolhimento, com o nosso olhar. Ele não tem noção se ele vai voltar a andar, se ele vai voltar a ter as suas funções fisiológicas preservadas, e ali o profissional, né, não só enquanto enfermeiro, mas enquanto outras categorias que vão estar ali para somar nesse momento, tem que trazer, né, essa acolhida para esse paciente. A administração de medicamentos também está inserida no nosso contexto de atendimento, e também atenção às diversas reações alérgicas que podem vir a acontecer. E dentro do contexto, né, eu vi o professor Oswaldo falando aí sobre a questão de atualizações, que é importante você ler no mínimo 30, nos Estados Unidos tem um conceito para você estar atualizado, você tem que ler no mínimo 30 artigos por dia, né? Ele pede também, Berboni, junto com seus colaboradores, pode falar, professor? Não, que ninguém faz, né? Que ninguém faz, né? Eu dou muitas palestras em cursos livres, e essa semana eu falando sobre ventilação mecânica voltada para enfermagem e oxigenoterapia, com passagem de máscara laríngea. Teve um profissional que ele fez enfermagem agora, e ele é fisioterapeuta, ele falou assim: Alan, quando eu era da enfermagem, ou quando de diversas outras horas, ele disse assim: eu trocava uma droga vasoativa e não sabia por que eu estava trocando aquela droga vasoativa, que é uma substância capaz de manter a garantia da vida humana. E aí, digamos que o rapaz que está dispensando a noradrenalina dispensa uma dobutamina ou uma vasopressina, ele não sabe por que ele está trocando, ele não tem a coerência de entender cognitivamente para que serve a função e a finalidade de cada substância. Então a gente se preocupa com isso, com a falta de atualização. Eu ouvi o senhor também enaltecendo, para não tomar o tempo, o IBRAP, falando da pessoa do Dr. Leonardo, o quanto ele se desdobra para manter essa eficiência na atualização para as pessoas, porque o conhecimento ele resolve problemas práticos, né? O cientificismo ele faz isso, mas o que é a ciência? É a busca da realidade, e a realidade ela não existe. Significa que a gente vai estudar e nunca vai conseguir. É lógico, a ciência é feita de opiniões baseadas também em evidência, né? Então a gente se preocupa com isso aqui, em estar sempre atualizado e se aperfeiçoar na assistência, né? Que é um processo que requer investimento também das instituições para tal, né? Mas falar um pouco da epidemiologia do trauma. Eu não sei se já foi dito aqui, mas o trauma mata mais do que algumas endemias como malária, tuberculose, a própria AIDS. E no Brasil é a segunda causa de mortes externas, né? A primeira causa de morte que a gente tem são doenças cardiovasculares aí, com os infartos, as doenças do coração, as doenças que são condicionadas ao cardiovascular, que são os AVCs também, né? Grande parte da população morre com essas duas doenças, mas de causas externas, o trauma ele só perde para a violência com as drogas, né? Então mata muito. É a segunda causa de morte geral, mais de 90 mil mortes anuais no Brasil, mais de 200 mil vítimas por ano com sequelas de trauma. Então, vocês fisioterapeutas, né, eu vou falar do slide aqui seguinte, é nesse slide aqui, mas eu vou voltar. Vocês fisioterapeutas, talvez, conversando com o professor Márcio Brandão, se estivessem na situação aguda do APH, eu não sei, professor Leonardo, como é que a gente veria a inclusão do profissional fisioterapeuta dentro de uma ambulância. Eu não sei se o que rege aí o código de vocês profissional permite que vocês atuassem conosco. Imagine que enquanto eu, enfermeiro, vou com a unidade intermediária, sou eu e o condutor, para fazer imobilização e para fazer a garantia ali do controle de hemorragia de forma simultânea para esse atendimento. Mas se tivesse um fisioterapeuta especializado em doenças musculares e ele conseguisse ali fazer um controle, uma estabilização, pensando no que vai acontecer no futuro, talvez o processo de reabilitação dos pacientes teria uma eficácia absurda. Só que ainda não entendemos como é que isso pode se performar, professor Oswaldo. Eu não sei se a gente consegue, porque quando a gente só conhece uma cultura, é difícil falar de outras coisas, comparar isso, né? Me disse, puxa, se tivesse esse profissional, ele é especialista em reabilitação, o médico ortopedista vai tratar aquela lesão, mas quem vai condicionar esse paciente a reabilitar, a voltar a caminhar, a ter as suas atividades independentes, é o profissional fisioterapeuta, que muitas vezes nunca viu, não soube como esse paciente caiu, não soube como socorreram esse paciente, e nós não tendo essa visão do trauma específica como o fisioterapeuta tem, às vezes é uma ignorância, dá para nós um desconhecimento de como é importante fazer uma imobilização adequada, pensando nesse processo aí futuro, né? Então, só falando ainda no contexto de morte, a morte ocorre em 3 momentos, né? Dentro de uma condição mais severa do trauma grave.
O primeiro pico, nos primeiros minutos pós-trauma, é a morte imediata. São lesões incompatíveis com a vida. Dissecção de aorta, um tamponamento cardíaco, né? Você ter um afundamento de crânio, algumas lesões mais traumáticas, você ter perfuração de órgãos vitais. Isso pode acontecer uma morte imediata. É o pico inicial, o primeiro pico. E aí nós temos o segundo pico, que são minutos depois, é a hora de ouro, que eles chamam de gold hour, né, em inglês, necessidade imediata de avaliação e reanimação. E o terceiro pico, eu hoje, como não estou dentro do APH, estou dentro da terapia intensiva, eu pego mais essa terceira fase aí, que é quando o paciente ele é atendido, ele vai passar pelo processo do intra-hospitalar, que eu vou pincelar um pouco, que eu sei que o tempo já está acabando, ele vai passar por lá, mas ele acaba não morrendo só da causa que ele entrou, que foi o trauma. Ele é tratado do trauma, passa pelo centro cirúrgico, ele morre depois de causas como a sepse, ele morre de causas multifatoriais, de infecções hospitalares que podem vir a surgir, ou se ele broncoaspirou o sangue, ele não fez uma broncoscopia de urgência, não fez uma toalete aí brônquica, e aí acabou evidenciando outros processos parapneumônicos. Então, dentro desse contexto aí, né, nós temos 3 sequências que pode haver. E as complicações relacionadas ao trauma são mais prevalentes, variando aí de 50% a 70% imediatamente. As principais consequências que nós temos, né, são imediatamente no cenário que pode acontecer, e depois também os outros 30% são depois que você tem as internações, que é o terceiro pico. Então, é importante, né, da incorporação de programas de treinamento do PHTLS. Eu estava falando aí com o professor Márcio Brandão, sobre ele falando que é uma concorrência falar sobre esse tema em relação aos outros horários que estão acontecendo, as outras sessões. Eu sempre tive vontade de conhecer pessoas como o Dr. Leonardo Clement, eu trabalhei com ele, que é uma lenda viva do APH, sempre ouvi falar do professor Oswaldo, e eu também, professor, acredito na metodologia do aprendizado chamada 70-20-10, que é 70% do que eu aprendo é na prática, 20% do que eu aprendo é ouvindo o senhor falar, são como pessoas aqui fazendo meu network para me aprender, e 10% é o que eu vou aprender com os livros, a metodologia 70-20-10. Então tá aqui, nesse momento, eu não deixo de aprender muito com pessoas que têm anos, eu tenho 12 anos de formado, mas aqui só o Dr. Oswaldo deve ter o meu tempo aí de idade em relação a exercer a profissão, que essa de trabalhar dentro da Fórmula 1 agora, Léo nunca tinha me contado não. Mas vamos lá, então assim, dentro desse atendimento integrado, né, dentro do pico inicial agudo, da morte imediata, ou depois do terceiro pico do mediato, nós temos um atendimento integrado, que é quem pega esse paciente no APH, que leva ele para dentro de um hospital de trauma de referência, ou leva para um PS mais próximo, e também ele pode chegar nesse nível aí, dentro da assistência de enfermagem, para um procedimento cirúrgico. É importante a gente entender, eu acredito que Léo deve ter conversado sobre isso, que dentro de uma cena geral, você vai chegar diante de uma situação, vai avaliar todo esse processo. A gente tem, quando chega de ambulância, a avaliação de para-brisa, que o condutor faz muito isso, a gente vai ter uma visão geral se a cena está segura, e aí se a cena estiver segura, eu vou avaliar quantos pacientes tem, é uma situação de catástrofe, é o que aconteceu, é um desmoronamento, eu vou falar do método START, que esse ano eu tive a oportunidade de participar do simulado aqui do nosso SAMU. Eu fui um dos enfermeiros, e aí a gente teve uma cena que o nosso trio, ele acabava se descarrilhando e fazia assim, varria dezenas e centenas de pessoas. Então a gente faz uma situação prévia. Quantos pacientes nós temos? Nós vamos precisar de mais ajuda? Sim ou não? Observe o paciente, a gente tem que ter uma impressão geral dele. Dentro desse contexto, o exame primário, ele pede que você urgencie isso, que você o quanto antes tire o paciente dali, se ele estiver grave, para que você depois faça, né, o atendimento secundário. Eu nunca vou me esquecer, eu estava de plantão num serviço que personifica o SAMU, né, aqui daqui do nosso estado, posso falar o nome porque não é nada comprometedor, Vitalmed, e aí eu saí, teve um atendimento na minha frente de uma técnica e um condutor, e ali próximo aqui ao shopping Salvador, eles pegaram uma colisão, uma ambulância que saiu na frente da gente, eles pegaram uma colisão, um técnico, um condutor, de uma moto que se chocou com um carro, e aí as 2 pessoas da moto acabaram caindo. E aí, quando a gente saiu para o segundo atendimento, eles estavam lá, a profissional tentando conversar com a paciente, e ela tendo otorragia, ela sangrando muito pelo ouvido, sangrando, e a paciente sentava e levantava, e ela tentando conversar com ali não é o momento mais de você querer fazer uma anamnese, de você instituir um outro tipo de contato, porque a situação não permite que você dê esse tempo, né? A gente está numa situação que precisa que o quanto antes desse exame primário, você tentar
você garantir os sinais vitais dessa paciente para você levar ela diretamente para o delivery, né, que é o transporte aí para o hospital. Lembrando que essa reavaliação ela vai acontecer, se for possível, dentro da ambulância, continuamente, né? E aí, aqui foi o método START, a gente fez isso aqui no SAMU agora, em fevereiro de 2024. O método START foi criado em 1983, com o objetivo, foi por médicos lá do Memorial Hospital, né, nos Estados Unidos. Foi criado um método simples de triagem para simplificar o atendimento a múltiplas vítimas, né? E a gente vai ver mais ou menos como é que isso performa aí, qual é o olhar que eles têm. Esse método de triagem, eu digo que ele é parecido com o que Florence fazia. Ela só selecionava os que estavam sangrando, os mais graves, mas não tinha a visão que a gente tem. E aí, dentro desse método, que é um dos métodos de atendimento para múltiplas vítimas, ele tria a triagem de vítimas, não preconiza o diagnóstico de um médico, e sim a classificação das pessoas acidentadas com base nas necessidades de cuidados e chances de sobrevivência. A gente vai ver que a primeira pergunta que a gente faz é se a vítima está deambulando, se ela anda. Se ela não anda, a gente vai entender que vai instituir um outro tipo de elemento que possa dar uma ferramenta para avaliação, né? E aí o método de triagem, ele foi aplicado aqui, né? A gente estava com o corpo de bombeiros, com a polícia técnica, com o guarda-vidas, com o GRAE. Foi uma simulação incrível do SAMU para o carnaval agora desse ano. E aí a pergunta é, o paciente anda assim? Se ele anda, ele é um paciente verde. Se ele não anda e ele respira, se ele respira, ok. Se ele respira, a gente vai avaliar dentro desse paciente, desse método aí, qual a frequência respiratória desse paciente. Se ele tendo uma frequência respiratória acima de 30 incursões respiratórias, a gente vai avaliar o enchimento capilar dele. Se esse enchimento capilar tiver menor que 2 segundos, maior que 2 segundos, nós vamos avaliar o nível de consciência. Se ele tiver responsivo e o nível de consciência dele tiver normal, ele é um paciente amarelo, né, que a gente tem como atendimento de urgência imediato, não imediato. E aí a gente tem, né, se tiver alterado, ele vai ser um paciente vermelho que requer um atendimento imediato, né? Se esse paciente respira, se ele tem uma frequência respiratória maior que 30 e o tempo de enchimento capilar dele estiver normal, menor que 2 segundos, a gente não precisa avaliar o nível de consciência, mas ainda assim o classifica porque ele não anda e tem uma taquipneia como um paciente vermelho. Se ele respira e tem uma frequência respiratória menor que 30 e maior que 10, ele é um paciente somente vermelho, tá? E aí, se ele não respira, aqui tem um grande problema. Nós vamos posicionar, né, a via aérea desse paciente para tentar liberar essa via aérea, porque ele pode ter um engasgo, ele pode ter um entalo, né? Desculpe, o engasgo acontece na via respiratória, o entalo acontece na via digestiva, tá? Se ele respira, ótimo, ele conseguiu, a partir de uma liberação de via aérea, que pode ser um corpo estranho, qualquer outro tipo de obstrução, a própria língua também pode vir a obstruir, ele respira, mas ele é um paciente vermelho. Se ele não respira, aí a gente tem na legenda que a gente tem aqui, ó, ele é um paciente elegido de cor preta, né? Ou alguns protocolos do método START eu já vi a cor cinza, ele é um paciente que está ali em óbito. E muitas vezes, dependendo da cena, você nem vai se preocupar com o paciente que está em óbito, você vai priorizar se você não tiver materiais de forma suficiente para atender a todos, você vai ter que eleger os vermelhos, os amarelos e depois os verdes, tá? Esse é o método START. E aí eu vou falar bem rapidinho, que eu tenho certeza que o Dr. Oswaldo já falou, Léo também, sobre a questão do atendimento no pré-hospitalar, sobre o miniamônico XABCDE, né? É um miniamônico que você também, dentro da sua avaliação, prioriza o controle de hemorragias, né? O PHTLS, ele teve a última mudança na 9ª edição, agora em 2018, que ele incluiu o X. Nós atendíamos primeiro a situações graves, tratando pelo miniamônico ABCDE. É o que acontece no intra-hospitalar, que a gente vai falar do ATLS. Porque muitas vezes no APH, ou também pode chegar no hospital, a vítima chega sangrando. E nós dávamos mais atenção à via respiratória, né? À abertura de vias aéreas e controle da cervical. Hoje, né, na atualidade do PHTLS, ele trata primeiro o que pode matar, que é o sangramento, a hipovolemia, o choque hemorrágico, a hemorragia de grandes vasos, né? E aí só um review aqui, a letra B fala da boa respiração, administração de oxigênio, só que eu não tenho como administrar oxigênio como enfermeiro. Se esse paciente não tem como fazer uma boa oxigenoterapia, se ele não tem a abertura de vias aéreas, né? A gente sabe que respirar é diferente de ventilar, eu tenho que abrir a via aérea para o ar poder realmente passar, né?
E o D, a gente vai fazer aí a escala do controle, né, neurológico, avaliação de pupilas, aplicação da escala de Glasgow, né, para identificar aí se esse paciente tem algum sinal de alteração neurológica. E o E, né, o E de exposição da vítima, fazer um exame, se for possível ali naquele momento, se for possível no exame primário, de visualização de todas as estruturas do corpo desse paciente e depois, né, prevenir hipotermia, porque a hipotermia também ela leva o paciente a óbitar. Só um review aqui, na avaliação primária, o enfermeiro ele precisa ter clareza, se organizar e ser ágil, né, para que ele possa fazer esse atendimento aí de forma decisiva dentro de uma condição que precisa daquela tomada ali de atitude. E nós vamos, dentro da avaliação primária, identificar o que pode matar esse paciente, levando em consideração o mnemônico X, A, B, C, D, E, tratar, né, se for necessário um controle de hemorragia ou não, ou abertura de vias aéreas, reavaliar esse paciente, está instável, precisa do restante de movimento da coluna, qual a decisão que você vai tomar, né? E a avaliação secundária, seguindo aí também, que pode acontecer já no transporte, enquanto a avaliação primária pode acontecer no local, e o quanto antes eu tenho que levar esse paciente, a avaliação secundária pode acontecer dentro da ambulância, aí nesse delivery para o paciente. Então a avaliação secundária, eu vou adicionar as medidas auxiliares à avaliação primária, fazer o exame físico mais detalhado, buscar sinais de guaxinim, sinais de traumas, de ausculta. Eu tenho que ter uma avaliação mais minuciosa para que eu possa levantar dados para levar para dentro do hospital onde esse paciente vai ser, né, aí transferido. E aí, pegando aí os nossos 10 passos, Léo, que fazem um atendimento seguro à vítima do APH para o intra-hospitalar, né? A gente sabe que quando uma vítima ela tem um acidente, existe uma regulação que recebe esse acionamento, a gente desloca uma ambulância, a equipe faz a segurança, avalia a segurança do local, avalia a cena, tem uma impressão geral do que pode acontecer de anormal, faz a avaliação do paciente primário, avaliação secundária, se possível, se for necessário regular, se não tiver condições de resolver ali, faz um contato com a regulação, solicita uma regulação para algum hospital, transporta esse paciente, né, e dentro da ambulância a gente tem uma reavaliação continuada. E aí a gente chega, né, do APH, do atendimento do enfermeiro do extra-hospitalar para o intra-hospitalar. A gente tem a transferência de responsabilidades, né, a transferência de cuidados para uma unidade intra-hospitalar. Falando quando esse paciente chega dentro do hospital, nós temos aí o médico, o ortopedista Dr. James, né, que era do Hospital de Nebraska. Tem uma história bem interessante dele. Em 1976, ele foi com a sua família andar de avião e sofreu um acidente, né? Ele sofreu um acidente, ele estava próximo aí a um hospital e pegaram ele e a família dele e levaram para dentro do hospital. E lá, ele era médico, ele começou a ouvir o que cada profissional queria fazer com alguém da família dele. Não existia um modelo para o intra-hospitalar atender, né, as vítimas de trauma. E com isso, em 1973, ele pensou, na década de 70, como desenvolver um atendimento seguro. E aí foi fomentado o protocolo do ATLS, né? É o atendimento que a gente tem especializado para os pacientes vítimas de trauma que chegam dentro das unidades hospitalares. É importante a gente falar sobre isso, porque no intra-hospitalar você tem um X, mas quando você chega com esse paciente no hospital, alguém já controlou a hemorragia, alguém já fez esse controle, ou um bombeiro, ou um policial militar, ou um civil, né, alguém da sociedade. Então, ele, dentro do hospital, o enfermeiro recebe essa vítima na triagem, revisa o ABCDE, ou até o X, se for alguém que chegou com uma facada, com um tiro, que ninguém conseguiu controlar essa hemorragia, dentro da triagem. E a gente tem, né, o papel do enfermeiro é receber essa vítima politraumatizada. Se veio com a unidade de ambulância, a gente ouve a passagem de plantão da equipe do APH para a equipe do hospital, faz a reavaliação do ABCDE, dá continuidade aos cuidados conforme a linha de cuidados, né? E aí eu trouxe um exemplo do Hospital do Subúrbio, que trabalha com 2 linhas fantásticas aqui. Ele tem a linha do trauma, né, onde ele inclui esse paciente na onda vermelha e na rota. E ele traz pra gente qual é o paciente que, chegando no intra-hospitalar, vai passar pela onda vermelha. A onda vermelha, na linha do trauma, é quando você abre um protocolo que starta várias equipes. Da mesma forma que você tem um protocolo de AM, que você tem um protocolo de sepse, aqui tem um protocolo que visa o paciente que chega em franco choque hemorrágico, hemorragia interna grave, que está ali fazendo um tamponamento cardíaco, um paciente que teve um afundamento de crânio e está em choque hipovolêmico, que está trazendo ali um choque hemorrágico, condições que vão trazer ali situações que podem levar esse paciente a óbito. Então, quando ele chega no hospital e starta a onda vermelha,
Esse paciente ele vai ser atendido de 15 a 20 minutos pela equipe do cirurgião, o centro cirúrgico vai ser acionado pela equipe e já vai estar de prontidão para receber um paciente vítima de um politrauma, a agência transfusional com o banco de sangue, o laboratório vai ser feita a tipagem sanguínea, todos os processos para garantir que esse paciente vai poder ter uma cirurgia, né? E aí ele vai ter o atendimento necessário de urgência de todas as equipes. Preparação imediata desses profissionais, disponibilidade do sangue de hemoderivados, né? E tem que ser feito também dentro de 15 a 20 minutos aí, essa cadeia de sequência para atendimento no intra-hospitalar do paciente que vem no choque. Então, essa é a onda vermelha, né? E aí a gente tem as rotas, que as rotas são traumas sem sangue, né? As rotas que não necessariamente demandem de ida para o centro cirúrgico. Aquele paciente que teve um TCE, que teve um hematoma subdural leve, na tomografia evidenciou, ele não vai precisar fazer uma drenagem desse hematoma subdural, né? Casos que foram só fraturas de ósseo ou que não precisa de uma intervenção cirúrgica, porque pode vir aí a ser consolidada, né? Então, essas são as duas linhas que a gente pode ter no paciente mais grave, que envolvem mais equipes. Aqui, eu trago só um dado da região da nossa Bahia, né? Ali de Feira de Santana, do Hospital Clériston Andrades, que é o Hospital Geral de Feira de Santana. Agora, de janeiro a abril de 2024, eles tiveram um total de 1.436 vítimas de acidentes de trânsito, né? 1.436 vítimas de acidente de trânsito, só nesses primeiros 4 meses do ano. E aí, nesses 1.436 no Hospital Clériston Andrades, 1.089 foram acidentes de moto, né? Acidentes automobilísticos. 75,8% dos casos aí que são representados por acidentes de moto no trânsito. 171 foram acidentes de carro, né? Envolvendo colisões. 100 foram acidentes com ciclistas e 74 foram pedestres que foram atropelados. Então, dentro da situação de trauma, as que mais matam aí, fora as quedas da própria altura, entre outras situações, jogos de futebol, colisões. Eu também tive a oportunidade de ser enfermeiro da Copa América, né? E via muitas colisões também, muitos acidentes por trauma que acontecia. Foi levantada uma campanha com diversos poderes públicos aí, até o governo federal, pedindo, né, que a gente pegue a visão no trânsito, para que não aconteça, né, acidentes com traumas. Primeiro de tudo, a gente trabalha, principalmente o IBRAP fala sobre isso, sobre a cadeia do primeiro socorro, que é a educação e a prevenção aí são dos pilares, tá? E aí eu trago aqui as nossas referências, né, dentro do que foi construído aqui, também citações do PHTLS, que é importante, o pré-hospitalar do trauma, né, enquanto o ATLS é o do intra-hospitalar. E eu trago uma frase para vocês aqui da nossa matriarca e pioneira Florence, né, que ela diz assim: escolhi os plantões porque sei que o escuro da noite amedronta os enfermos, escolhi estar presente na dor porque já estive muito perto dos sofrimentos, que eu lhe servi ao próximo porque sei que todos nós um dia precisamos de ajuda. Obrigado, professor, obrigado a todos vocês. Obrigada, doutora Ana, pela excelente e enérgica apresentação. Obrigado. Muitas informações por segundo, né? Muita coisa aqui.